Opa, e aí pessoal, beleza? Tudo certinho? Vamos então com o nosso projeto aqui, web. Esse é o nosso vídeo 34. Caramba, caminhamos com essa série, hein? Eu acho que a gente já tem mais de 10 horas aí de programação, desenvolvimento, explicação. Tem várias questões, assuntos aí para ajudar você no dia a dia. Então a gente vai fazer um negócio hoje diferente no nosso projeto. Que hoje nós temos aqui, ó, na nossa camada de domínio, a gente criou aqui um namespace de setup e tem a nossa classe aqui que configura qual que é a nossa fonte de dados para a gente usar na nossa aplicação. A gente tem alguns tipos aqui configurados, né? A gente colocou o Mongo, SQL, MySQL, mas a base fake também, né? Só que na base a gente está na prática nós vamos usar por enquanto o SQL e o MySQL, tá bom? Só que isso ele está estático, né? Ele está chumbado essa informação. Então, se eu quiser ver o do MySQL, eu preciso alterar aqui, parar minha aplicação, subir novamente. Se eu quiser voltar para SQL, eu preciso alterar. Então, a gente vai ver uma forma aqui de fazer isso dinamicamente, definir qual que é o banco que eu quero, sem precisar ficar parando a aplicação. Só para a gente ver como é que funciona isso, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte. Precisamos, então, ajustar, na verdade, setar o valor nessa classe aqui, ó. Essa propriedade estática aqui, né, ó. Esse select database dessa classe eu preciso definir quando ela vai ser SQL ou quando vai ser uma SQL, tá? Então, para fazer isso, a gente vai criar um endpoint, uma controller, lá na nossa API para poder fazer isso, tá? Então, a gente vai isolar, porque não tem a ver com o nosso cliente, né? São assuntos diferentes, então não adianta eu colocar aqui um método, uma action. Então, eu vou criar um cara específico para poder tratar isso, tá? Então, a gente vai criar aqui ó, uma nova controller. E ela é bem tranquila, tá? Pra gente implementar. Não é muito complexo, não. Então a gente tem aqui, ó, vai ser uma controller de API. Clique aqui em adicionar. E aí o nome, vamos ver aqui, pode ser setup. Setup DB Controller, tá bom? A gente configura o banco de dados. Ok, criou pra gente. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. A pessoa vai informar um valor e a gente seta naquela classe. Não tem muito segredo não, naquela setup aqui, né? Então vamos criar aqui, ó, nosso endpoint. Pode retornar uma string só para informar qual foi o banco selecionado. Set database. Nossa, o que eu digitei aqui? Eu digitei tudo errado, ó. Vamos lá. Então eu vou setar meu banco de dados. Ele está chegando aqui porque não está retornando nada. Vamos retornar um nulo. E a gente vai receber um parâmetro aqui, um ID, tá? Então isso aqui vai ser um get. E a gente vai fazer aquele roteamento dele, tá? Para receber o ID. Só confirmar aqui, ó. Na nossa cliente control a gente tem alguns exemplos, ó. Que a gente roteou vai ser o mesmo esquema, tá? Então a gente vai receber esse valor e a gente define a regrinha aqui, ó. Se esse valor for, por exemplo, 1, pode assumir que vai ser... A gente vai setar o banco do SQL Server, tá? Então a gente vai lá naquela classe configurações app. Não, adiciona a referência dela com Ctrl ponto e o meu banco selecionado vai ser igual. E aí aqui eu vou selecionar o banco. Vai ser o SQL Server, tá? Posso retirar esse namespace completo aqui, ó. E apenas adicionar a referência, né? Já usando a nossa teclinha de atalho lá, o Ctrl ponto. E aqui eu também vou fazer uma validação se for o 2, né? Ó. Se meu ID foi 2, aí eu vou setar aqui então o banco para trabalhar com o MySQL ou MySQL.
Beleza? Ó. E a gente pode até ver o seguinte, ó. Se a pessoa digitar alguma coisa diferente disso, se ela não digitar um nome 2, a gente pode determinar que vai ser erro, ou então que eu vou ter um banco default. Então a gente poderia fazer assim, ó. Ah, o meu default vai ser uma SQL, tá? Então se não for definido nenhum nem dois, então vai ser uma SQL. Beleza. Agora, se eu olhar a lógica, eu posso simplificar fazer assim, ó. Se for um SQL, se não for diferente disso, vai ser um MySQL, né? Ó. Independente, se a pessoa informar dois ou outro, ele já vai cair aqui. Então, nós poderíamos simplificar e deixar desse jeito, tá? Se for um SQL, dois uma SQL, ou qualquer outra coisa que seja informado. Depois, se a gente tiver mais banco, aí a gente pode ir incluindo outros ifs aí. Para incluir o MongoDB, incluir o fake também, tá? A princípio, vamos deixar assim. E eu estou alterando direto, né? Eu poderia criar aqui a classe nessa de setup e fazer um encapsulamento dela para ter um método para poder setar esse valor, mas eu vou fazer desse jeito simples, porque não é a ideia do projeto, tá? Apenas alterar o banco. Depois a gente vai ver um esquema de fazer a sincronização, né, dos dados entre os bancos. A gente vai fazer isso mais para frente, mas por enquanto vamos apenas setar isso automaticamente. E aí eu posso retornar uma mensagem apenas falando, ó, banco de dados selecionado. E aí aqui eu vou colocar o banco que a pessoa informou lá no configurações app, select database, tá? Vamos diminuir um pouquinho aqui, ó. E eu só vou transformar isso daqui em string, que aí ele pega o valor informado, tá? Seja uma SQL ou SQL Server. Então é bem tranquilo, tá? Então é isso, está pronto a nossa API. Aí tem um detalhezinho que é o seguinte: onde é que a minha aplicação ela analisa qual é o tipo de banco para poder buscar as informações? Ela vai fazer isso lá no repositório, ó, na infraestrutura, em repositório. Você vai ver aqui ó, no cliente repositório, quando eu for fazer a consulta, ele analisa aqui ó, no construtor da classe, né? Ó. Então ele vê se for a fake, ele seta aqui, fake context, SQL, MySQL. Poderia até incluir a fake lá no nosso, na nossa API, a gente pode incluir depois, tá? Mas a princípio vai ser só esses dois. Então ele vê apenas aqui, tá? Ó. Ele vai extensiar a minha context de acordo com o que for selecionado. Então eu preciso que depois que eu faça a alteração lá do meu banco, escolhi uma SQL ou SQL, que ele execute esse trecho para poder instanciar novamente essa interface. Só que se a gente olhar a nossa classe aqui repositório, né? Ela implementa essa interface. Olhando a injeção de dependência lá na nossa API, no Startup, naquele método Configure Services, você vai ver ó, que nosso registro de dependências, na parte de repositórios, a gente está pedindo para o nosso repositório ser instanciado apenas uma vez. Singleton, por causa do exemplo que a gente estava usando da fake context, para ele não ficar perdendo os dados quando ele for persistir. Né? Só que desse jeito, aquele construtor vai ser executado apenas uma vez. Então não adianta eu alterar, quando eu chamar a API e mudar para uma SQL, por exemplo, se ele já tivesse sido setado para SQL como padrão. Porque ele não volta nunca mais aqui nesse construtor, né? Ele está iniciando apenas uma vez. Então eu preciso alterar isso daqui para ele trabalhar com o escopo, por exemplo. Tá? Eu não vou alterar ainda, eu vou subir a aplicação para a gente pegar esse bugzinho, né? Você vai ver que ainda não vai dar certo sem alterar isso. Então vamos só validar, ó. Você está aqui o de API como o projeto inicial, tá? E vou subir a aplicação da API. Por enquanto eu não fiz lá na parte web. A gente pode até criar uma telinha só para não ter que fazer essa alteração via API. Também daria certo. Enquanto ele carrega, vamos ver só o caminho aqui da setup, né? Ó. Vai ser API barra setupdb, né? Então beleza. Ó, carregou aqui a telinha. Então tá vendo que ele está buscando essas informações. A base default. Vamos olhar aqui ó, lá no domain. No setup. Ele está chamando SQL Server, certo? Essa é a nossa padrão. Então essa fonte aqui vem
do SQL. Vamos abrir aqui agora uma nova abinha. Então, eu coloquei API, setup db, barra, e aí coloca aqui o valor 1 ou 2. Só que vamos só colocar um breakpoint aqui, ó. Só que é na controller setup db, né? Nesse set database. Então, ó, vou colocar o 2, para ver se ele cai na questão do MySQL, ó. O valor chegou. Então, 1 vai cair no SQL, 2 vai cair no MySQL. E ele vai retornar essa mensagem aqui, ó. Banco de dados selecionado, MySQL. Show de bola. Então, se eu atualizar aqui, ó, ele deveria trazer para mim a informação da outra base, mas ele continua no SQL, porque eu preciso fazer aquele ajuste que eu comentei para alterar a forma de instanciar, né? A forma de eu utilizar a interface do repositório. Então, vamos ajustar isso aqui agora, ó. Vou vir aqui, ó, então, ó, no projeto da API. Vou vir aqui, ó, no meio startup. Então ela vai chamar esse configure services e eu tenho aquele método só para registrar as dependências. Então a gente vai alterar esse singleton para ele usar um scoped. Scoped. Beleza? Compilei. E eu vou subir novamente a aplicação e agora ele tem que alterar para a gente, né? Ó, vamos testar de novo. Enquanto ele já vai carregando, ó, já vamos copiar aqui essa URL e a gente já faz a chamada para nossa controller de setup, né? Ó, setup db. Ó, então aqui a gente está no SQL Server. Vou alterar aqui o setup 2. Eu vou tirar esse breakpoint que a gente já viu que está chegando o valor. Ele vai alterar então para o MySQL. E se eu olhar aqui agora, ó. Agora ele foi em outro banco, tá vendo? Buscando MySQL. Ah, legal. Vou alterar aqui para o SQL Server. Ó, mudei para 1. Se eu atualizar minha chamada, ele vai para outra base. Então desse jeito ele fica dinâmico. Eu consigo definir para qual base que ele vai, né? Poderia incluir também aqui, a gente não vai usar mais a base fake, foi só para a gente começar o projeto. Mas eu poderia incluir ela aqui na minha controller também, né? A gente poderia definir, por exemplo, que ela seria o 0. Incluir mais um bloquinho aqui, ó. Se meu ID for 0, ele vai para minha base fake. E deixa eu só ver lá no repositório se eu estou... Ah, ainda tem instanciando ela, né? Tá. Legal. Inclui então a fake, então vamos rodar aqui. 0 vai ser a base fake, 1 SQL Server, 2 ou outra coisa vai ser o MySQL, tá? Ó, então ele já carregou no SQL. Vamos fazer o setup DB aqui com 0. Olha lá, base fake. Carregou nossa base fake agora. Então eu tenho 3 fontes de dados distintas que eu consigo dinamicamente alterar a fonte e minha aplicação já vai direcionar para esse outro banco de dados. Ó. Opa, digitei errado aqui, perdão. MySQL, MySQL. Já alterou para a gente a base. Então, se eu for usar minha aplicação, ela já vai alterar certinho para a base que eu defini aqui. Quer ver? Ó? Vamos subir aqui a aplicação web. Deixa eu só ver onde é que a gente parou. Qual foi a base, né? No MySQL aqui, né? Tá, legal. Continuando no ar aqui. Ah, tá. Preciso subir novamente o... Vamos iniciar novamente. Debug. Na verdade, a API eu posso dar um play, né? Ó. Dou um play na API, enquanto ela carrega e eu adiciono o web também, né? A partir dessa opção debug, start a nova instância. Ó, então a API já está no ar. Ela está no SQL Server. Ó, estou na aplicação web. Trazendo os dados do SQL Server. Vamos alterar agora então para o MySQL. Setup DB2. E se eu acessar aqui novamente, ó, ele vai para outra base. Eu mudei aqui para a base fake. Aí ele vai para nossa base fake. Voltei aqui para o SQL Server. E ele altera aqui também, ó. Então fica bem dinâmico agora. A gente consegue fazer essas viradas no ambiente, né?
Então você tem lá alguns casos que você precisa mudar a fonte, sem precisar ficar parando a aplicação. Então você consegue criar uma telinha e fazer com que isso seja alterado dinamicamente, né? Fica bem legal para você alternar entre as bases. Vamos criar uma telinha então só para fazer isso. Ajustar. Então nós vamos fazer assim. Agora na parte web, na nossa DTO, nosso modelo aqui. A gente pode criar como view model também. A gente pode criar um aqui, ó. Opa, criar uma classe dentro da model. Então vai ser uma setupdb view model. E ela vai ter basicamente aqui a opção do banco, tá? Qual que é o banco que a pessoa setou? A minha opção database, pode ser. Belezinha. Criei ele aqui. Então agora a gente vai criar também uma controller, tá? Para poder fazer essa configuração. Vamos adicionar uma controller agora no MVC. Vamos chamar essa controller aqui de setupdb controller. E a gente pode fazer ela assim. Essa index vai ser a que vai ser a minha action que já vai abrir a telinha para poder fazer a configuração. E aí eu vou ter um método aqui que é o que vai persistir essa informação, né? Vamos criar ele aqui. Vai ser void, então vai ser um método que ele vai salvar ou configurar, setar o banco, salvar alterações do meu banco de dados, tá? E aí, para a gente poder fazer isso, a gente precisa acessar aquela API. Para acessar ela, vai ser um esquema bem parecido, igual a gente fez para cliente controller. Eu vou fazer com HTTP client, tá? Mas a gente precisa pegar um endpoint dessa API. Então, como é que a gente vai fazer ela? Do setupdb, o endpoint é setupdb, API barra setupdb, né? Então, vamos incluir ela aqui na nossa aplicação web. Vou vir aqui lá naquele arquivo de configuração, o app settings. A gente tem aqui a parte de endpoints, né? Então, vou incluir mais um endpoint aqui, ó. Vou copiar essa URL API e eu vou deixar como URL DB, Database API, tá? Então só vai mudar aqui, ó, setupdb, que é o nome da nossa classe aqui, né? Então vai ser ela que a gente vai usar, então. Para não confundir, eu vou fechar tudo, incluir então esse endpoint. Vou fechar tudo aqui. E vamos lá então. Nosso projeto web, a nossa controller, setupdb, a gente vai configurar aqui e eu vou abrir a cliente também. A gente vai usar alguns modelinhos parecidos, né? Ó. Primeira coisa então, endpoint, HTTP client, is configuration, eu vou precisar também, né? Ó. Deixar aqui. Ele não vai reconhecer isso aqui, a gente precisa adicionar a referência, não? Do net HTTP, da configuration, então uso o control ponto para adicionar a referência. E a gente precisa criar o construtor aqui da nossa controller, setupdb controller. Criei ela e o construtor a gente vai passar, né, para o parâmetro iConfiguration. E aqui a gente vai setar os valores. Não, vou copiar esse trechinho. Então eu vou ter minha configuração, o meu endpoint, e o endpoint vai mudar, né? Não é a minha URL raiz lá da aplicação cliente. Vai ser essa daqui, ó. Lá no app settings, URL DB, API ou API. E ele vai setar aqui como a minha URL base, né? Legal. Boa. Feito isso, na hora de salvar as alterações, a gente vai ter aquelas operações. Vamos pegar aqui um de, por exemplo, de pesquisa. Aqui já está no próprio pesquisar, né? Mas eu preciso
montar minha URL de acordo com a ID que é passado e fazer a requisição, né? A chamada. Então vamos copiar esse trechinho aqui. A gente pode até copiar tudo para usar o try catch. Eu só não vou usar esse result aqui, tá? Ó, copiei esse trechinho da pesquisar. Vou fazer essas alterações aqui, só que ela precisa ser um método assíncrono. Aí vai ser de task. E aqui a gente vai... Eu posso até retornar para uma action result, né? Aí action result. E aqui a gente vai receber um ID. A pessoa informa a informação do campo, né? Igual no post. Acho que não precisa passar o parâmetro. Tá, a gente vai fazer esse bind aqui, ó. Tá bom. Na verdade não vai ser um ID, ó. Vai fazer o bind. Vai vir os campos, mas vai ser dessa classe que a gente criou de modelo aqui, ó. Essa é a nossa... Opa. Models. Vai ser o nosso setupdb, viu? Model, tá? E ela tem essa propriedade aqui, a opção DB. A gente passa ela aqui, ó. Só copiei no lugar errado, né? Aqui fora. Adiciona a referência. Pode ser só view model mesmo. Show. Belezinha. Então o que a gente vai fazer agora é só pegar o endpoint já foi configurado. Precisa pegar o valor do ID. Então o ID a gente vai setar, vai pegar aqui, ó. Meu objeto viewModel ponto viewModel ponto opção db. Então a opção que a pessoa informa lá 0, 1 ou 2 vai ser o que eu vou usar aqui, passar como parâmetro. E aqui basicamente ele só vai dar o resultado pra gente falando que deu ok, com sucesso, tudo. Não vai manipular nada aqui não, a gente só vai validar esse valor, tá? E o retorno a gente vai redirecionar, né? Vamos redirecionar. Vou fazer aqui certinho. Vamos redirecionar para uma action. E aqui a gente tem algumas opções, né? Para fazer isso. Deixa eu só... Perguntas de action já achou. Tá, redirect to action. Esse nome certinho mesmo. A gente informa aqui, a gente vai para index, mas a gente vai alterar também a controller, tá? A gente tem a opção aqui, deixa eu só encontrar ela. Usando a controller também, né? E a gente pode direcionar direto para controller de cliente, né? Ajustou para a gente, já direciona para controller. Vamos salvar aqui as alterações. Legal, mas eu não tenho ainda a tela. Vamos criar ela a partir desse index, tá? Então vou criar aqui minha index, adicionar na view. Vou utilizar o razor view. E a gente pode criar, pode ser um modelo tanto de criação quanto edição, tá? Os dois funcionam. E aqui a gente vai usar o nosso setupdb viewModel. Peço para ele criar para a gente. Aguardo ele montar aí com o scaffolding. Beleza, ele montou aqui, então a gente pode remover esse index, não. Esse H1. Configuração do banco de dados. Aqui ele tem essa opção DB. Esse botão aqui, simplesmente a gente pode ir aqui para atualizar, salvar. Não sei salvar. É apenas o value, né? E aqui a index. Ó, eu vou mudar esse texto estático para voltar. Só que aqui, além da index, eu já estou na própria index desse contexto do setup do DB. Então eu vou mudar também a controller, tá? Para ele ir para a parte de... Pode ser para home. A nossa home, deixa eu só confirmar que o nome da controller dela é home mesmo, né? Tá. Beleza. Pode ser na home index, tá? E aqui, ó, no nosso formulário, a gente tem essa action que vai fazer a atualização de fato.
Essa action é essa que a gente criou aqui, ó. Salvar alterações DB. Então vai ser ela que eu vou setar no lugar desse index, tá? Passo essas informações e aí eu consigo fazer esse link. Certo? Muito bem. Então vamos... vamos fazer o seguinte. Antes da gente rodar, vamos incluir então esse setup DB aqui lá no menu para a gente poder já visualizar ele, né? Então, implementamos aqui bonitinho. Posso fechar essas de aba. A gente vai lá na página de layout, que é em Views, no compartilhado, no Share, Layout. A gente vai incluir aqui e eu vou remover aquele primeiro item de pessoa, né? Foi o que a gente fez para testar, conhecer como era que eram as páginas. A gente não vai usar ele a princípio, então eu posso alterar para poder fazer o setup do banco, né? Deixa eu aqui, ó. Setup DB, configuração de banco, enfim. Nossa controller é a setup DB. Nossa action vai ser a index. Então, quando a gente quiser acessar, a gente acessa por aqui, tá bom? Eu não estou fazendo validações para amarrar o valor, você pode fazer isso. Dependendo, até utilizar aquelas region buttons, né, para dar os valores certinho. Mas por enquanto já ajuda a gente aqui para fazer os testes, tá? Então, vou subir a API, vou subir a controller e a gente já valida. Beleza, subi então a minha API de cliente. Vou só dar um refresh aqui, ó, ver se está no ar, tá funcionando. Subi também a minha aplicação web. E ó, agora não tenho mais aquele pessoas, tenho meu setup DB e vamos ver o cliente aqui, ó. Por padrão, tá no SQL Server. Boa! Se eu acessar aqui, ó, setup DB, configuração do banco, vamos dar para 2, MySQL, salvar. Ó, vamos ver a execução aqui, ó. A opção tá chegando 2. Ele chamou para minha API, executou, retornou com sucesso, ó. E o content, ó, banco de dados selecionado, MySQL. Beleza. Se eu der F5 aqui, ó, ele já retorna para direciona para nossa listagem de clientes, já apontando para o banco MySQL, tá? Vou remover aqui os breakpoints. Ó, então o cliente já está agora acessando aqui. Se a gente alterar para 1, salvar, ele já direcionou agora para o SQL Server. Vamos testar o fake também, né? Se mandar um 0 aqui, nossa base fake também está funcionando. Então fica dinâmico, via tela a gente consegue configurar. Eu poderia só melhorar essa tela, né? Deixar mais bonitinho, colocar opções do Region Button também, mas pra você entender o conceito, é assim que funciona. E eu deixo minha base dinâmica. Muito legal, hein? Fazer um monte de alterações aqui, ó. Deixar no MySQL, no MySQL. E esse foi o assunto da aula de hoje. A gente vê como é que faz para setar e deixar esse acesso ao banco dinâmico. Beleza? Então é isso. Espero que tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. E eu tô subindo os projetos lá no Git, tá? Vocês pediram tanto? Então acessa lá no github.com/AndréLeãoS. Você consegue baixar o projeto. Tá separado por aula, tá? Para ficar mais simples para você seguir. Se você quiser seguir a partir de um ponto específico, dá para baixar o projeto e acompanhar as aulas, tá bom? Então é isso. Um abraço e eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Joia.